Boa tarde, queridos alunos da aula de arte visual do quarto ano. Hoje teremos a aula de 29/9/2020. Nesta aula nós vamos falar dos seguintes temas: por dentro dos museus de arte, o negócio da arte, quanto vale uma obra, o grande artista de uma venda só, quem foi ele? Vamos conhecê-lo. Páginas 145 a 148 está este conteúdo. Peço que vocês leiam após a nossa aula para que entendam e fixem mais o conteúdo. Só temos um exercício na página 146, que eu vou passar com vocês. Então, vamos lá. Por dentro dos museus de arte. Com certeza, vocês já visitaram um museu, já fizeram alguma visita ou aqui em Curitiba ou em algum outro lugar. Se não, chegou a hora de, assim que pudermos visitar, irmos até o museu para conhecer toda a sua estrutura. Então, para que um museu funcione, pessoal, existem inúmeras pessoas que trabalham para que tudo esteja de acordo. Existem pessoas que carregam as obras de arte, existem pessoas que depois que as obras de arte chegam, fazem às vezes alguma recuperação necessária ou restauram alguma coisa que é muito antiga, de acordo com padrões, regras, normas estabelecidas. Existem pessoas que vão ter que ficar na portaria para dar os bilhetes para as pessoas que chegam. Existem pessoas que vão acompanhar os visitantes, mostrando todas as obras ou conjunto de obras que existem no museu. Existem educadores também que acompanham um grupo de escola para ensinar arte, como se eu pudesse levá-los em um museu, por exemplo, no Oscar Niemeyer, existiria uma pessoa que eu poderia solicitar, uma educadora de arte, para que ela pudesse mostrar tudo o que está lá. Todas as obras que estão naquele lugar, naquela exposição. Então, para que o museu funcione bem, não adianta só colocar as obras de arte lá. Existem pessoas, cada uma responsável por alguma parte do museu. Nos museus existem também muitos pesquisadores que estudam as histórias das obras e dos artistas. Além de pensar em novas formas de organizar, que às vezes não são formas padrão, existem formas inusitadas de expor arte. E a coleção e as exposições de cada artista. Esses pesquisadores são como detetives, às vezes descobrem coisas novas que podem mudar a história que conhecemos sobre as obras e a forma como os visitantes olham para ela. Como eu disse, eu já fui em algumas exposições em que podíamos entrar dentro da obra, como nas obras contemporâneas. Eu fui em algumas exposições que as obras não estavam na parede, como aqui convencionalmente, elas estavam voando, como se estivessem asas no teto do museu. E você tinha que olhá-las de outra forma, em outros ângulos. Então, isso é propositalmente feito por esses pesquisadores, por esses responsáveis, para que se entregue, que a gente melhore cada vez a nossa melhor visualização dessas obras, dentro do contexto que o artista quis nos falar. Nós temos várias obras em museus, certo? E cada uma delas, se fossem para ser vendidas, teriam um valor. Mas não são. Muitas vezes as obras que estão em museus fazem parte de um patrimônio mundial ou de um patrimônio da cidade, do estado, e não estão à venda. Nós temos muitas galerias de arte, que é onde os quadros
de outros pintores estão à venda, não só nos museus, como por exemplo essa galeria aqui, a Choque Cultural. Ela foi fundada em 2004 na cidade de São Paulo e ela é uma importante divulgadora da arte urbana, arte de pessoas da cidade. A fachada da galeria já é cheia de trabalhos artísticos, olhem só. Então, a própria fachada da galeria já tem um grafismo, um grafite. A fachada é toda trabalhada, visível a qualquer pessoa que esteja passando na rua. Então, a própria fachada ela já é um quadro. Além disso, a galeria desenvolve projetos educativos com escolas, atuando assim na formação artística, gente, que é o que a prof esse ano todo vem falando para vocês, no olhar artístico que cada pessoa tem que ter para uma obra de arte. Não só olhar e ver o óbvio, mas não, ver além da tela, o que o artista quis nos dizer. Nós temos uma outra galeria muito importante de arte contemporânea, a Gentil Carioca, que fica no Rio de Janeiro, que divulgam projetos de arte. Existem muitas galerias de arte. Nas galerias de arte, as obras que estão expostas podem ser vendidas. E cada uma delas possui um valor. Às vezes vocês podem achar, nossa, mas quem vai pagar por uma obra abstrata dessa? Aqui nós temos uma releitura, talvez, de Kandinsky. Quem vai pagar por uma obra abstrata dessa? Qual o valor dessa obra? Muitas vezes é uma obra extremamente cara, passam às vezes de 1 milhão, 2 milhões, obras que você às vezes, muitas vezes, observaria e diria, nossa, tudo isso? E às vezes uma obra simples como essa, uma pintura caseira, bem pitoresca, pode custar muito menos, pode ter um valor simbólico, muito menos, um valor que apenas o artista quer cobrar pelo que usou na tela, a tela, as tintas, os pincéis, cobrando às vezes muito menos por uma obra dessas, porque é um artista da rua, formado pela vida, então ele não tem um conjunto de obras, ele só pinta o que gosta de pintar, o que vem à sua cabeça, e faz as obras às vezes até por encomenda, alguma coisa mais personalizada para as pessoas. Quanto vale uma obra, pessoal? Você já deve ter ouvido que um artista é muito importante, ou que uma obra de arte é muito importante e valiosa, como eu estava falando agora para vocês, sobre aquele quadro ali que era uma releitura de Kandinsky. Mas você se perguntou quem decide quem é importante, o que é importante, o que não é importante, valioso ou não valioso? Será que as obras já nascem famosas e todos os artistas são conhecidos desde sempre? Não, não é bem assim. A importância e a valorização de um artista e de uma obra podem mudar com o tempo. Aqui nós temos a Vinha Encarnada, pintura feita em 1888 pelo artista holandês Vincent van Gogh. Este foi um exemplo de artista que durante a vida não conseguiu vender obra nenhuma. Até que as pessoas que transformaram artistas, até pessoas que se transformaram em artistas sem ser, conseguem vender alguma obra, mas Van Gogh especificamente não conseguiu vender nenhuma. O grande artista de uma venda só, esse é o Van Gogh. Vincent van Gogh é um dos artistas mais conhecidos do mundo. Ele é tão valorizado que em uma das suas obras foi das mais caras já vendidas. Todo esse sucesso, no entanto, só aconteceu depois que ele morreu. Durante toda a vida, Van Gogh, ele amava, ele comia tintas, praticamente falando. Ele era uma pessoa com muitos problemas, uma depressão muito forte, que o consumia. E o que o salvava da depressão e desses problemas mentais que ele
começou a desenvolver eram as pinturas. Nelas ele deixava de comer para comprar tintas, de tanto é o seu amor pelas telas. Durante toda a sua vida, o Vincent van Gogh vendeu apenas uma obra, que foi essa, A Vinha Encarnada. Ela foi vendida, provavelmente, na casa de obras do seu irmão, Theo. E ele viveu a vida inteira, o Van Gogh, no final da vida ele conseguiu vender esse quadro. E aí que começou a ser valorizada a obra dele. E o artista ele viveu a vida inteira sobre cuidados pessoais e financeiros do seu irmão Theo. E depois que ele morreu, a obra dele hoje tem um valor que não se tem ideia do quanto se pagaria por uma obra, de tão famoso e reconhecido ele foi. Mas durante a vida pessoal, ele teve realmente muita tristeza, muita falta de empatia, calor humano, e mesmo assim, as obras dele manifestavam cores, detalhes, e talvez as obras dele o curaram muitas vezes durante a sua vida. Eu vou passar um vídeo sobre Van Gogh e eu sugiro que vocês vejam um filme lindo que tem sobre Van Gogh, que está no Netflix e fala sobre toda a vida dele. Todo o filme é pintado como as obras de Van Gogh, então realmente é um filme muito lindo. Ao Meu Querido Van Gogh é o nome do filme. E agora, após a professora acabar esta aula, eu vou passar um vídeo onde seria o que eu falei. Van Gogh retorna ao museu e vê todo o reconhecimento de sua obra. Vamos lá então. Um abraço, pessoal!